perguntar como é que as pessoas morrem. Quantas estrelas tem no céu? O cientista fez o telescópio. O cientista... Ou não? Quem? Ou não? Grandes cientistas já disseram, como também Albert Einstein, né, disse que a grande questão não é a resposta, a grande questão é a pergunta. Quantos animais tem na natureza? Por que o planeta Terra é redondo? Quantas pessoas tem no mundo? As perguntas são a base para o início de qualquer pesquisa científica. E na sala de aula não é diferente. Ora as perguntas partem dos alunos, ora das professoras. Eu queria fazer uma pergunta para vocês. Aliás, eu tenho um monte de perguntas que eu coloquei aqui no meu caderno. Mas a primeira que eu queria fazer é assim. O que é que tem dentro do corpo? O que acontece quando a gente põe água? Na areia e na terra. O que aconteceu com isso? Essa é uma das principais habilidades que um professor de educação infantil, eu acho que todos, mas de educação infantil em especial tem que ter. Eu acho que tem que ter ouvidos bem grandes mesmo, porque as crianças o tempo inteiro estão falando coisas interessantes. Eles ainda não têm tanto medo de se expressar e até em relação à área de ciências, mais ainda, porque eu acho que a criança pequena ela é feita para o conhecimento científico, no sentido que ela tem muita curiosidade por tudo. Então tudo eles perguntam, tudo eles querem saber. O resultado é melhor, porém é mais cansativo. Dá muito mais trabalho, você tem que preparar muito mais, você tem que estar atenta, porque a aula ela é pontual. E quando acontece uma experiência, ou de qualquer natureza que seja dando ou não certo, você tem que estar com as respostas, você tem que estar com os questionamentos, a interferência e esse cuidado de você não dar a resposta pronta. Isso às vezes é difícil para a gente. Sim, dá mais trabalho para o professor, mas de que forma eu vou contribuir com a formação daquele aluno, pensando numa aula expositiva em que o nível de atenção dessa criança vai estar bastante baixo, depois, sei lá, de 10, 15, 20 minutos de aula expositiva, o professor falando. Ou de uma maneira em que os alunos não estão alfabetizados ainda, sei lá, eles estão alfabéticos ou silábico-alfabéticos ali, e o professor solicita leitura silenciosa, ou faz leitura, ou solicita, faz correção oral de questionário. Puxa vida, fazer ciência, fazer leitura de textos, responder questionário e assistir a uma demonstração no experimento feito pela professora. Ontem vocês fizeram um passeio para o Jardim Botânico, não foi? Então vocês observaram vários tipos de plantas e agora nós vamos até o jardim da escola para montar uma mini floresta parecida com a que vocês viram ontem. Então, assim, pela observação que vocês fizeram ontem, nós vimos as árvores mais altas. Olhando aqui, qual que é a árvore mais alta aqui? Aquela daqui, ó. Manacá. Então, vamos pegar eles, vamos colocar aqui? Quem ajuda? Vem vocês dois. Isso, então nós temos aqui a mais alta, né? Provavelmente elas vão conseguir identificar as plantas, ver a importância que tem cada uma, o seu papel fundamental, as partes que correspondem dessa planta, o que elas fazem para a natureza. Então, com certeza, essa ligação é fundamental para que elas aprendam. Se a gente deixar só a teoria, vai ficar muito difícil, porque é muito abstrato para ela. Com o passar dos anos, a gente vai se aprimorando nos conhecimentos e agora, sim, é mais mesmo na prática. A gente dá a base da teoria para eles terem no caderno, para eles saberem do que se trata, porque até mesmo tem uma cobrança em cima disso, que são as avaliações, mas assim, aula prática e aula teórica. Tem que ter as duas para o aluno aprender. Saber ouvir a criança, instigá-la com uma nova pergunta, modificar a prática em sala de aula. Estas são atitudes que devem partir do professor. Mas nem sempre este professor está preparado. O professor tem, de fato, um pouco de temor de trabalhar com as questões relativas à ciência. E muitas vezes esse temor está ligado
há uma percepção de que não tem formação específica, disciplinar, né, em ciências. E eu diria o seguinte, a sua percepção provavelmente está correta, porque ele sabe o curso que teve, né? E a gente sabe que até mesmo metodologias de ensino específicas, né, poucos cursos têm, não são todos os cursos de pedagogia que têm, por exemplo, a disciplina metodologia de ensino de ciências, né, que é justamente essa que vocês estão introduzindo, né, nesse curso. Pois bem, uma metodologia genérica, né, ela deixa de contemplar especificidades, é meio tautológico isso, mas enfim, você precisa trabalhar metodologias específicas, ao mesmo tempo que você tem que trabalhar os conteúdos, não há como escapar disso, né? E o curso de pedagogia muitas vezes deixa de lado os conteúdos, né, e faz da metodologia de ensino uma espécie de panaceia do que sejam os problemas educacionais, né? E eu acho que não se resolve apenas com metodologia. Agora, também é verdade que o professor não deve esperar se tornar um especialista nos diferentes assuntos para trabalhar-nos, né? Ainda mais a ciência. O que seria o ideal? Que houvesse esse compromisso realmente, não sei se compromisso moral, se compromisso com valores que essa pessoa traz, que vai lecionar para séries iniciais, mas em fazer realmente o planejamento da aula, se preparar, estudar o conteúdo já que ela não domina. Está certo? Não estou dizendo na situação que ela vai saber tudo de tudo sobre aquele conteúdo para ministrar aquelas aulas. Não, mas ela realmente se preparou. E se alguma coisa der errado no meio do caminho, que esse planejamento tenha essa plasticidade de ser modificado, de ela poder dar um outro encaminhamento durante a aula. E isso é perfeitamente aceitável também. Até porque uma aula nem sempre é igual a outra, né? Cada turma recebe de um jeito. Eu penso assim, você perguntou anteriormente o que seria o ensino de ciências, o que seria o ideal, né? O que as pesquisas em ciências propõem hoje. Que se realmente trabalhe em grupo, que realmente existe esse diálogo, né? Que o professor escute o aluno, que esse aluno seja escutado pelos colegas de turma, que os alunos juntos construam hipóteses sobre aquilo que eles observam realmente, que eles formulem coisas, que eles tirem conclusões das observações, que eles façam relatos, que eles redigam. Aí, por que não a questão da alfabetização, né, nas séries iniciais não está calcada nisso aí? Não, eu trabalho a alfabetização em ciências também. Ele tem que fazer registro, ele tem que fazer esquema, ele pode fazer uma série de coisas ali que esteja ainda assim articulado com a alfabetização. Se a gente entender que a ciência, retomando aquela ideia que a nova legislação trouxe, né? Se a escola é um laboratório de aprendizagem, né? É um lugar onde as pessoas vão, enfim, descobrir coisas. Ora, proporcionar esses momentos, né, de fazer com que as crianças explorem coisas, explorem jardins, elaborem hipóteses, pensem formas de testar essas hipóteses, né? Enfim, o professor não precisa ser um especialista em botânica, em zoologia, em astronomia, para proporcionar essas oportunidades de aprendizagem para as crianças, né? É claro que o professor vai ter que estudar, mas isso ele deve gostar de fazer isso, né? Porque escolheu a profissão que está intimamente ligada, intrinsecamente ligada à ideia da aprendizagem, né? Então ele precisa continuar aprendendo e, claro, depois de alguns anos ele vai se sentir muito mais seguro naqueles contextos novos, né, que ele não teve no seu curso inicial, e vai poder, enfim, orientar melhor as crianças. Mas a sua função não é a função de ficar ditando conceitos ou enunciando conceitos. A função do professor não é nem do especialista, nem do PhD naquilo, a função não é essa, né? Ele precisa saber elaborar perguntas para direcionar a curiosidade das crianças. Vocês irão desenhar aqui nesse contorno de um corpo humano tudo que vocês viram lá no filme e no livro também. Tá? Nos livros, naqueles livros que nós vimos, que vocês manusearam, tudo que vocês lembrarem que tem dentro do corpo, tá? Se quiser, põe a mãozinha no coração para sentir o coração e desenha o coração onde fica o coração,
tá bom? Respira para sentir os pulmões, desenha o pulmão também. A escola, quando tem uma equipe gestora muito atuante, muito ativa e trabalhando junto com o professor, e também quando tem um corpo docente bastante interessado, né, em propiciar atividades variadas para as crianças, essa escola você percebe que ela tem outra característica, outro tom, né? Porque tudo isso dá muito trabalho. Se eu quiser sair para fazer uma visita, mesmo num parque ecológico tem próximo da escola, né? Aí tem uma dificuldade que é caminhar com as crianças pela rua. É uma burocracia, mas uma burocracia que em alguns momentos, né, é necessária. Os pais precisam saber que ele deixou a criança na escola, deixaram a criança na escola. Aí a criança sai para fazer um passeio, ele precisa saber disso. Agora, tudo isso o professor não dá conta de fazer, então ele precisa contar com a coordenadora pedagógica, com a direção, né, com monitores de apoio, que nos anos iniciais e na educação infantil, isso é muito importante. O que mais este professor precisa fazer para buscar constantemente a melhoria do seu ensino e da aprendizagem de seus alunos? Eu acho que essa perspectiva de inovações, né, e mudança do ideário do professor é uma perspectiva muito forte, presente, né, e a intenção de que a prática vá mudando gradualmente. Só que essa mudança também sempre depende de você ter condições para o professor produzir essa mudança. Então, sempre que a gente discute isso, a gente fala, o professor tem que ser bem remunerado, porque senão ele acaba tendo 2, 3 escolas, tendo 2 períodos, 3 períodos de trabalho. O professor tem que ter tempo para se reunir na escola com os seus colegas, e não é 2, 3, 4 horas de aula por semana. Tem que ter uma boa parcela da sua jornada, 1/3 da jornada de trabalho, se não um pouco mais até, né, para produzir esse trabalho reflexivo, que é o que vai produzir as mudanças. Então a gente tem que lidar, né, tanto assim com a atualização constante do professor, né, e a colaboração constante. Então, quando o MEC produz um material, ou quando a universidade desenvolve alguma pesquisa, junto até com o professor, mas não na perspectiva de transferir isso para a escola, que não adianta, né? Tem que ser uma maneira de o professor participar colaborativamente, né, e assim, interferir de fato, né, na sua prática e no seu processo de ensino-aprendizagem, né? Então, acho que a gente sempre tem uma perspectiva otimista, né? Eu acho que gradualmente, só que é gradual. E aqui, o que é isso? O bebezinho na barriga. Bebê na barriga.